O Bitcoin está de 7 a 10 dias de um movimento muito mais significativo. Com esse comportamento dos últimos 3 dias, a probabilidade é maior de um rompimento para o lado de cima? Quais níveis são importantes de se observar? Fique no vídeo até o final. Aqui é o CryptoTrader e seja bem-vindo para a análise semanal do Bitcoin. Hoje é dia 14 de dezembro de 2020. E lembrando que esse vídeo não é recomendação nem conselho financeiro, apenas uma análise com base em probabilidades. Vamos só relembrar onde a gente parou na semana passada. Iniciando um novo período de bull market. Ou seja, considerando que o Bitcoin não consiga se manter acima desse nível nos próximos dias de 19.200, 19.150, há o potencial dele voltar para a região, a casa de 7.000, aproximadamente 7.500 dólares, um nível de onde eu espero uma reação. Não tem como dizer se seria um nível de onde o Bitcoin iria reverter para voltar a subir, ou se seria mais um nível de onde ele sofreria uma reação compradora, mas depois voltaria para que esse nível fosse rompido. Se esse nível é rompido, então há maior potencial dele vir buscar novo teste na casa de 16.000 dólares. Se ele tiver força para romper para o lado de cima, até porque está desenvolvendo algo muito próximo de uma bandeira de alta aqui, a gente pode fazer a projeção do preço que ele pode atingir na casa de 22.500 dólares se ele passar, romper essa primeira resistência de 21.000 dólares. E na segunda parte desse vídeo, que é exclusiva para os alunos do curso... Bom, como a gente viu no vídeo, o preço de fato foi rejeitado pela terceira vez desse nível importante e ele acabou vindo buscar aqui muito próximo do primeiro alvo que a gente projetou, que foi o 786. Então eu tinha desenhado essa região de alvo aqui como uma região potencial compradora a início, para pelo menos pegar um bounce aqui, principalmente para quem é mais conservador. Agora, esse comportamento do preço, ele é construtivo porque ele ainda mantém a estrutura de fundos mais altos, fundos ascendentes. E isso daqui ele está desenvolvendo, por enquanto, uma figura de padrão que é um triângulo horizontal ascendente. Essa figura de padrão tem uma maior probabilidade de rompimento para o lado de cima. Agora é importante lembrar que isso não é uma garantia. Qualquer figura de padrão pode romper para qualquer lado possível. Mas geralmente com a figura de padrão você tem um pouco mais da probabilidade para o seu lado. Nesse caso, uma maior vantagem do ponto de vista de probabilidade para rompimento para o lado de cima. Agora, isso também quer dizer que se o Bitcoin fechar velas diárias fora dessa linha de tendência, a probabilidade se inverte e passa a ser muito maior dele vir buscar de novo esse primeiro nível na casa dos 17.500 e depois um nível mais abaixo. Eu fiz a medição dessa bandeira de alta. Se a gente ajustar aqui, desconsiderar a sombra, para a gente ser mais conservador, então a gente tem alvos na casa um pouco abaixo de 22.000 dólares. Para quem é mais conservador ainda, você puxa a bandeira para a linha da base da bandeira, e aí você tem em confluência aqui um nível de 21.000 dólares. Isso significa que se o Bitcoin romper a nova máxima histórica da casa aqui dos 19.940 dólares aproximadamente, há uma grande probabilidade dele rapidamente tentar vir buscar o nível, o alvo de 21.000 dólares. Um outro comportamento que também nos daria a indicação de que ele vai buscar esse nível é se ele fechar velas diárias e encontrar suporte nessa região de 19.500 dólares aproximadamente. Fechou velas diárias e encontrou suporte em 19.500 dólares, então aumentam muito as probabilidades dele subir para buscar esse alvo de 21.000 dólares. Temos também um outro ponto que contribui para a narrativa do possível rompimento para o lado de cima do Bitcoin, que é no diário a gente enxerga aqui uma divergência oculta de alta e que será ativada assim que o Bitcoin vencer a máxima histórica aqui na casa dos 19.900 e alguma coisa dólares. Agora, quais são as indicações que defendem uma narrativa de queda para o Bitcoin? Primeiro ponto, ele ainda não venceu esse nível muito importante de 6.854 Fibonacci, que está em 19.250 dólares aproximadamente. Embora não esteja em níveis críticos, o Funding and Premium da BitMEX começa a acumular posições compradas novamente. Aqui no gráfico do CME, a gente consegue ver um enorme gap aqui que inicia na casa dos 18.440 dólares, indicando que ele pode querer voltar para fechar esse gap aqui, mas não há uma obrigatoriedade de fechar o gap nesse momento. Mas a gente precisa ter em mente que esse gap está aqui e em algum momento ele deve voltar para fechar. Voltando aqui para o gráfico da Bitfinex, a gente vai dar uma olhada rápida no mensal. As indicações no mensal são ainda de continuidade de alta.
É o que eu tenho falado, para o longo prazo é extremamente construtivo para o Bitcoin, e a menos que ele sofra um dump muito pesado aí, que resulte em fechamentos de velas mensais abaixo de 13.800 dólares, a tendência de alta está protegida e intacta. No gráfico semanal, o semanal também é construtivo, mas ele mostra que em algum momento, num futuro próximo, ele vai começar a apresentar exaustão aqui. Nós temos os osciladores, o estocástico cruzando negativo numa região sobrecomprada, mas isso não indica que a queda vem logo em seguida. Ele pode passar muito tempo ainda desenvolvendo sua curva aqui, às vezes ele fica serpenteando uma linha com a outra, pode voltar aqui na região dos 80 pontos, encontrar suporte aqui e voltar para mais uma subida. E aí a gente considera uma correção mais forte quando ele entra e forma uma queda mais significativa abaixo da região crítica aqui dos 80 pontos, que é a região controlada pelos compradores. Ou seja, qual a maior probabilidade aqui? Nesse momento, a maior probabilidade que a gente tem é de um processo de correção plana corrida ter finalizado aqui num ABC, e o Bitcoin pode estar iniciando um novo impulso de subida para a onda 5. Isso é uma garantia? Não. O que a gente vai observar como sendo os pontos principais de rompimento para você saber que essa contagem está correta? A partir do momento que o preço romper a máxima atual histórica de 19.980 dólares aproximadamente, isso no gráfico da Bitfinex, pode variar de corretora, ativam-se os alvos mais acima, inicialmente o 21 mil dólares. Mas a partir desse momento eu considero que a resistência de 21 mil dólares seja uma resistência temporária. A tendência vai ser dele subir para buscar alvos mais acima. Outra forma de ativar esses alvos mais acima será o Bitcoin fechar velas diárias e encontrar suporte no nível de 19.500 dólares. Se você quiser ser mais conservador, a região do 19.700 dólares. Agora, embora a probabilidade no momento seja maior de rompimento para o lado de cima, isso coloca a responsabilidade para os compradores de que eles não podem demorar muito para fazer esse rompimento. Se passar vários dias ou talvez semanas e o preço enrolar nessa região e houver um rompimento dessa linha de tendência de alta, então a força do momento e a probabilidade inverte e passa para os vendedores. E aí sim ativam-se novamente esses alvos aqui na região do 17.500, mas aí nesse momento eu já acho muito menos provável esse nível sustentar. E com o rompimento desse nível e posteriormente com o nível do 16.500, aí ativam-se os níveis mais abaixo. Bom, é isso. Na segunda parte desse vídeo, que é voltada para os alunos do curso CryptoTrader Pro, eu vou fazer uma análise de tempo e dizer para vocês qual é o dia mais importante desse mês para vocês observarem. E que estratégia usar dependendo de como o preço vai se comportar nesse dia. Se você tem interesse em aprender análise técnica e estratégias lucrativas de trading, na descrição desse vídeo tem um link para o curso CryptoTrader Advance. Por enquanto é isso, sucesso nas negociações e um abraço.